Bem, hoje eu trago esse assunto sobre um novo olhar sobre nossos projetos. Acho. E o que me move a trazer esse assunto são duas coisas em especial. A primeira delas é pensar que a busca de um propósito de vida sempre norteou a humanidade. E isso vem sendo pesquisado na ciência, na filosofia e na religião, como não poderia deixar de ser. E outra coisa é que no momento em que nós retomamos os nossos projetos que foram adiados ou abandonados de alguma forma, como é que nós vamos lidar com as incertezas, com os desafios, com as instabilidades de uma forma mais ampla, no médio e no longo prazo, com as situações que nos afligem mais nesse momento, mas que podem ser vistas com um novo olhar. Essa busca pelo sentido da vida nos faz perguntar por várias vezes, em várias situações da nossa vida, que sentido eu quero dar a ela? E como é que eu posso viver? Como é que eu quero viver? Lembrando que Irmão Gri nos diz que nós somos atores, autores e portadores da nossa cultura. Portanto, 100% responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. William Damon, um professor norte-americano, um educador, estuda há bastante tempo esse tema. E ele o trata como uma intenção estável de se alcançar alguma coisa que é significativa para o próprio sujeito, mas que, de qualquer forma, vai impactar para além desse sujeito. E para que busquemos isso, para que demos um sentido à nossa vida, nós precisamos rever alguns pontos. Nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos rever nossos valores, nossos princípios, nós precisamos tomar ações ou tomar novas ações, precisamos estabelecer metas e precisamos de engajamento, de comprometimento com o sentido que queremos dar à nossa vida. Já que se isso é significativo para quem se adona do projeto, também impacta muito além dele. Mas primeiro nós temos que pensar, o que é um projeto de vida? Nós encarnamos numa mentalidade, num conjunto, que tem algumas deficiências, que tem algumas carências, faltas, em que há coisas que não são sabidas. E eu, como espírito, tenho uma história, eu trago um conhecimento, eu sou uma singularidade, uma individualidade, e esse conhecimento que eu construí pode contribuir nisso, apesar, é claro, das limitações que eu trago. Então, o projeto de vida vai ser exatamente um cruzamento entre as capacidades individuais e as necessidades coletivas. Um projeto de vida vai ser as necessidades do conjunto somada às habilidades do espírito. Mas quando eu começo a fazer meu projeto de vida? Em que etapa da minha vida isso se faz necessário? Na verdade, desde a primeira vez em que respiramos,
a primeira vez em que abrimos os olhos até hoje, nós já estamos fazendo o nosso projeto de vida. Nós já estamos desempenhando a nossa missão reencarnatória. É claro que é um processo de maturação, passando pelas fases da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, até para uma maturação biológica, para um estado de consciência, para se saber quem é e o que se quer. Mas desde sempre estamos nessa caminhada, nessa construção desse projeto. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito de Verdade em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Todos os projetos que temos ao longo da vida fazem parte desse conjunto maior que é nossa missão reencarnatória. E o Espírito de Verdade responde que é instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Vejam que não há missões menores, não há missões maiores. Cada um dentro do seu papel, construindo o todo, construindo o conjunto e sua mentalidade. Então, qual é a minha missão? Em meio a isso tudo, podemos claramente dizer que a minha missão sou eu. Eu conduzo a minha missão onde quer que eu vá, porque ela é o resumo das minhas capacidades. A minha missão é o desempenho da minha missão é tudo que eu sou, convergindo para construir. E como é que eu faço isso? Primeiro, através da administração, da forma como eu administro as situações em que eu me envolvo, os contextos em que eu me insiro e, sobretudo, pela minha auto-administração. Depois, pelo desempenho das funções, as muitas funções que eu desempenho ao longo da minha vida, como filha, como mãe, como amiga, como profissional, como palestrante espírita. Como é que eu desempenho isso tendo em vista algo maior que é a minha missão? E, sobretudo, pela representação de valores. Os valores que eu conduzo, onde quer que eu vá. Eu conduzo, eu represento valores até na minha forma de caminhar, na minha forma de falar, na minha forma de me dirigir às pessoas, nos meus pensamentos. A todo momento eu estou representando valores. Portanto, a todo momento eu estou desempenhando a minha missão. E ao longo da vida, são muitos os projetos. Eles são diversos, são múltiplos, projetos relacionados à família, relacionados aos amigos, projetos sociais, projetos profissionais, projetos culturais. São muitos os projetos que desempenhamos. Mas todos eles fazem parte de um conjunto maior que é a minha vida. E nenhum deles é maior do que a minha vida e nenhum é tão importante quanto o meu significado de vida, o sentido da minha existência. Irmão Leocádio nos lembra
que é preciso aprender a diferenciar projetos de vida da vida, porque a vida é muito maior que todos os projetos, segundo o irmão Grimm. Então, muito cuidado. Cuidado para não perder o significado da vida porque um projeto não deu certo. Porque se o meu projeto de vida era o meu trabalho e por alguma razão eu perco esse emprego, eu não posso perder o significado da minha vida. Se meu projeto de vida é um casamento e ele acaba por questões várias, eu também não posso perder o significado da vida. E muitas vezes nós colocamos o nosso projeto de uma forma ainda mais carregada sobre pessoas. Tá? Meu filho é minha razão de viver. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas existem as incertezas e os projetos acontecem em meio a incertezas. Todos os projetos, segundo o irmão Leocádio, estarão sempre sujeitos à incerteza, à flexibilidade e, portanto, à fragilidade. Esse é o status dos projetos que ocorrem no planeta Terra. Mas cada ser inteligente, no seu processo conativo, existencial, vivencial, nessa sua força para colocar vida, para viver e manter a existência e a vida, quando estamos cônscios dessa indeterminação e dessa incerteza, sim, nós somos capazes de produzir segurança no nosso projeto de vida, apesar de todas as incertezas. Porque eu sou um ser inteligente. A doutrina dos espíritos nos auxilia nisso, porque ela procura construir no ser a responsabilidade de ser, na consciência da incerteza e da indeterminação. Não importa o que ocorra, se o meu ser está bem constituído, eu vou saber me portar. Irmão Grimm nos diz que essas ilhas de virtude é que nos dão sustentabilidade para enfrentar as incertezas. E como nós construímos essas ilhas de virtude? Através de uma reflexão, através do hábito, nós vamos sinalizando para nós o que é o melhor caminho, o que é se construir no bem. E dessa forma, nós conseguimos nos sustentar nas incertezas. Porque acima dos projetos há a permanência do ser. E o tempo? Tempo. Acho que poucas coisas a gente lida tão mal como o tempo, né? Tempo é algo que nos aflige muito. E talvez uma das questões da gente lidar tão mal com o tempo seja a impossibilidade de controlá-lo e de navegar com ele dentro do que nós achamos que deveria ser. E todos os projetos têm prazo de validade. No conjunto daquilo que chamamos de vida e de capital de vida, a intenção é que a dinâmica aconteça, que os projetos e as experiências se alterem e a diversidade aconteça. A diversidade é uma lei, ela vai acontecer. E todos os projetos durarão por um tempo e depois ou eles terminarão ou se transformarão com muita intensidade. Então
não importa que nós não queiramos, que nós nos agarremos a algo que já terminou. Isso vai terminar. Interessante que a gente fale sobre esse assunto hoje, né? Amanhã é um dia de avaliarmos esse capital de vida. E é interessante que a gente reflita sobre isso, que a gente se desapegue do que já foi, do que se transformou e do que precisa ser renovado. E num olhar mais amplo, e às vezes o olhar mais amplo é assim, de olhos fechados. Porque às vezes o olhar amplo é para dentro. Nós vamos ver que os projetos são todos coletivos. Por mais que eu diga, este é o meu projeto, eles dependem, todos os projetos dependem do envolvimento e da participação de outras pessoas. E por isso eles são incontroláveis. Como nós não controlamos o tempo, nós também não controlamos as pessoas, nós não controlamos o mundo. E pela interdependência que temos uns dos outros, nós precisaremos do envolvimento de outros e da sua participação para levarmos adiante os nossos projetos. Portanto, isso é incontrolável para cada um de nós. Irmão Green nos diz que os projetos nunca poderão alcançar a chamada plena finalidade, para que possam frutificar, se transformar, alcançar a sistemática renovatória do tempo, permitindo que os estudiosos alcancem os registros históricos da portabilidade. Nenhum projeto, por mais importante que seja, ele está totalmente no meu controle. E por estar fora do meu controle, ele está sujeito às variantes e a cumprir um ciclo e ter um prazo de validade. Mas os projetos, eles não são únicos, são vários, são diversos os projetos. Se um termina, é hora de outro começar. Se um não aconteceu, ou se aconteceu, mas não foi do jeito que eu queria, não importa, haverá outros. Irmão Mauri falava com muita graça, né? Se hoje não deu certo, né? Não importa, amanhã é outro dia, amanhã eu faço de novo. Mas é preciso mudar sempre, é preciso não estratificar, não congelar os nossos projetos. Até porque, irmão Leocádio vem nos chamar muito a atenção para isso que é muito sério. Nem sempre o que desejamos é o justo. Nós costumamos até usar um termo assim, eu tinha um projeto, Deus tinha outro, para justificar as coisas que não deram certo, né? Mas será que era justo? Será que eu tinha a plena visão do que eu queria? Será que minha perspectiva era melhor? Nenhum de nós tem um olhar que abarque toda a realidade. Nossa visão é fragmentada, é fracionada, é limitada pelo tempo, pelo espaço e, sobretudo, pelo nosso conhecimento. Portanto, o que nós precisamos é de humildade. Humildade para aceitar que nossa visão do mundo não é necessariamente a melhor. Precisamos de humildade para aceitar a dinâmica do mundo e para aprender com ele. Se vamos revisitar alguns conceitos, um deles foi até trazido por Marco esses dias, que é a necessidade de constituir e não instituir, de permitir que o processo se dê de uma forma dinâmica,
e não institucionalizá-lo, de deixar que ele se constitua. Nos nossos estudos são trazidos alguns conceitos e um deles, que é bastante importante, é a questão da eslética, que é um processo conjuntivo. A eslética é um processo de raciocínio para a construção do conhecimento que relaciona, que considera o envolvimento construtivo das partes na elaboração das soluções, na elaboração das respostas. Nós precisamos de processos abertos para alcançar e não alcançar, pensar numa plena finalidade, como se fosse algo que tem que começar e terminar exatamente como começou. Até porque os nossos processos, eles acontecem, e os nossos projetos acontecem a médio e a longo prazo. E eles são dinâmicos. E o eu que fez o projeto ontem não é o mesmo eu que vai executá-lo amanhã. Portanto, precisamos nos entregar a isso e aprender a sentir o irmão, aprender sobre o que sentiu a partir disso e só então partirmos para a ação. O que eu posso fazer nessa situação? Como é que eu posso transitar por algo que é incerto? Irmão Green nos diz que para isso precisamos fazer assentamento em nós mesmos. Irmão Green vem nos falar de autoconhecimento. Sim, nós voltamos a esse conceito. Sempre autoconhecimento. Precisamos presentificar, estarmos presentes, fazer autorreferência. Porque a única pessoa com que eu posso me comparar é comigo mesma. A diferença entre uma autorreferência, que é interna, e um objeto referência, que é algo externo a mim. O professor Mauri diz que é preciso coragem para fazer opções de vida. É preciso coragem de ser. Caminhando para finalizar, eu trago uma reflexão da professora Lucelena Galvão, em que ela diz numa palestra que a vida não é causa, que a vida é cosmos. A vida é muito além de mim. Textualmente, ela diz: trabalhe para os propósitos da natureza, junto à humanidade, que é formar verdadeiros seres humanos, e esteja atento aos meios que ela te oferece. Não fixe as ferramentas, fixe apenas a obra-prima que você pretende construir e deixe que as ferramentas vão surgir. Muito lindo isso. Ela diz que se você fixa, você se restringe. Você deixa de aproveitar todas as oportunidades, todos os insights, todas as novas construções que podem surgir a partir daí. E a recomendação é: não perca o propósito, o ideal, o sentido de vida humano. Esteja atento às oportunidades que a vida vai abrindo. Confie na sincronicidade, confie nas ferramentas, confie nos aparelhamentos que a vida vai trazer. Era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, e esperando que dessa forma nós estamos quase terminando um ano, vem aí novos projetos reformulados, que eles venham com muita vida, com muita alegria,
sobretudo com muita leveza, e entendendo que eles não são mais apenas nossos, mas que nós estamos dentro de uma grande composição. E é dentro dessa grande composição, dessa grande mentalidade, que deve ser para o bem, da forma mais ética e elevada possível, é que nós temos que construir. Assim, nós faremos grandes projetos. Não importa qual que é a nossa função no projeto, no grande projeto vida. Não importa qual que é a nossa função no grande projeto planeta Terra. O importante é que a gente faça da melhor forma, dentro do nosso possível, e com muita alegria, com muita fé, e pensando sempre, sempre no conjunto, saindo de nós mesmos e entrando na grande rede. Muita paz, muito amor, muita luz a todos nós. Muito obrigada.